Olá, alunos da Cadernos, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a prova comentada de ética que aconteceu aí no seu polo e as questões referentes a ela. Vamos lá? A primeira questão: ética é o conjunto de valores que orienta o comportamento humano, sendo assim, como que cada pessoa escolhe esses valores? Olha, se ética é o conjunto desses valores, como é que eu formo esses valores então? Uma resposta possível. Essa é uma pergunta aberta, é uma pergunta de interpretação tua, então várias respostas poderiam ser consideradas corretas. Você poderia ilustrar, falar, bom, cada pessoa forma o seu conjunto de valores a partir da sua família, a partir da onde ela convive, se ela participa de uma igreja, ela forma a partir da influência da mídia, ela forma a partir da influência do seu pai, do seu grupo na escola. Então, vários fatores influenciam esse conjunto de valores e esse conjunto de valores nada mais é do que as suas principais crenças. Então, isso é importante para nós saber. Se você respondeu qualquer uma dentro dessa linha, é influenciado por isso, é influenciado por aquilo, essas escolhas que nós fazemos, escolhemos de maneira consciente, podemos escolher os nossos valores a partir de uma ética cristã, a partir das nossas escolhas, nós podemos escolher a nossa ética com base naquilo que acreditamos ser certo e errado. Então, há uma série de fatores que você poderia responder e que poderiam sim ser consideradas corretas dentro dessa resposta. Então, muita gente conseguiu acertar essa pergunta. Pergunta 2. A pergunta 2: para que serve a ética? Letra A: combater a corrupção, fazer escolhas ou colocar normas na sociedade? Olha, para que serve a ética então? Quando nós tivemos a primeira videoaula, uma das primeiras partes na videoaula foi falar que a ética, um dos principais valores para a ética é a possibilidade de fazer escolhas. E durante os vídeos na ética cristã, eu citei que a primeira referência ética que nós temos é o Jardim do Éden. Deus deu ao homem uma árvore, simbolizando a árvore da vida e dando a ele um tipo de ética. Mas também mostrou a ele uma outra ética possível, a ética entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E disse para Adão: dessa ética eu não quero que você coma o fruto, eu não quero que você viva dessa ética. Então ali tem a primeira referência ética, mas um fator principal já está implícito, colocado lá no Jardim do Éden, a questão do livre-arbítrio. Ele poderia sim escolher, e essa capacidade de escolhas dada a nós seres humanos para poder escolher, deliberar, decidir, essa capacidade que Deus deu ao homem é o fator chave para podermos entender a ética. Por isso, combater a corrupção faz parte de uma pessoa ética, as pessoas podem defender. Colocar normas na sociedade tem a ver com leis, mas a resposta correta para a pergunta número 2, sem dúvida nenhuma, é a capacidade de fazer escolhas. Então, para que serve a ética? Para que você possa escolher, para que você possa decidir, para que você possa deliberar a sua decisão em cima do que você vai fazer. Pergunta número 3. Nas éticas humanistas, qual é o centro de referência para a tomada de decisões? Letra A, a igreja é o centro. Letra B, Deus é tudo. Letra C, o homem é a medida de tudo. Letra D, o que importa é a fé. Ora, ética humanista. O que é uma ética humanista? Como a gente viu, na ética humanista, o homem é o centro de todas as coisas. Então, letra A, a igreja é o centro? Não, isso é a Idade Média. Na Idade Média, o centro, a referência para a tomada das decisões era a igreja sufocava todas as outras esferas da sociedade, né? Deus é tudo? Será que nessa ética humanista Deus é tudo? Claro que não, porque o centro é o homem, então Deus fica longe
Deus passa longe das decisões. Então, Deus não é levado em consideração numa ética humanista. E terceiro, a ética humanista qual é a referência para tomar as decisões? Terceiro é a letra C ali. O homem é a medida de tudo? Essa é a resposta correta. Porque, como já falamos, o homem é a medida de tudo. Isso é uma frase citada por um autor por um filósofo que se propaga até hoje, e a partir dela que nós dizemos que a ética humanista é a máxima dessa frase. E o último, o que importa é a fé, nós já falamos, não é. A fé, Deus e a igreja passam longe da questão ética humanista, ok? Número 4. Qual dessas frases melhor representa os ensinos da ética hedonista? Qual dessas frases melhor representa os ensinos da ética hedonista? Letra A. Basta cada dia o seu mal. Letra B. Comamos e bebemos porque amanhã morreremos. Letra C. Seguir a paz com todos. É evidente que quando estamos falando da ética hedonista, é uma ética centrada na satisfação, no prazer. Então, quando eu coloco duas referências bíblicas, basta cada dia seu mal, que é uma frase citada por Paulo, e buscar seguir a paz com todos, que também é bíblico, é claro que não é. Então, por dedução, você já conseguiria responder, mas também teria lá na tua apostila. Então, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. É um sentimento de liberdade que se busca dentro da ética hedonista de satisfação, fazer o que faz bem para você, a ética do prazer. Então, qual dessas frases melhor representa os ensinos da ética hedonista? Letra B, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Número 5. A ética utilitarista é um sistema de valores que tem como referência o seu objetivo final. Letra A, a felicidade do homem, a eudaimonia. Letra B, a busca pelo prazer e satisfação. Letra C, a busca pelo que traz resultado. Como a gente mencionou também nas aulas, a ética utilitarista ela acaba se tornando pragmática na sua prática. Por quê? Porque ela busca aquilo que acaba dando certo. O que dá certo? Essa é a pergunta principal. O que dá certo? O que é útil? O que dá resultado? Então, se você fazer esse raciocínio, você já consegue chegar na resposta dessa ética. E como você respondeu na pergunta anterior sobre a ética hedonista, a ética do prazer, então você consegue eliminar. A busca pelo prazer e satisfação é a referência à ética de quem é utilitarista, porque essa é a ética hedonista. Quando você fala a felicidade do homem ou a eudaimonia, então quando você fala da felicidade do homem ou da eudaimonia, você está falando, ou deveria lembrar, está lá no vídeo 2, tipos de ética. E eu começo citando Aristóteles e explicando para nós qual que é a ética do Aristóteles, o que ele ensina nas suas escolas e como que é o sistema de valores deles. Então, é a busca pela felicidade ou pelo bem maior da eudaimonia, que é nada mais do que eu preciso ser feliz, né? Então, se eu elimino essas duas, o que sobra para mim é a última, a busca pelo que traz resultado. Então, um utilitarista, ele sempre vai ser pragmático. O que me dá resultado? O que é útil? Como que isso aqui serve para quê? Então, essa é a ética utilitarista, ok? Então, a resposta correta, a busca pelo que traz resultados. Número 6. Cite as bases da ética cristã na formação dos valores e na crença da nossa fé. A resposta vai estar claramente na apostila de vocês.
Então, essa era uma resposta que você teria que consultar a sua apostila ou ter que ter decorado essa parte para conseguir escrever. Basicamente, se você escrevesse lá os 10 mandamentos, os profetas, as doutrinas, a vontade de Deus e Jesus e o reino de Deus. Então, esses são os temas centrais da cosmovisão judaico-cristã que formam a nossa ética e os nossos valores. Então, na apostila está lá em ordem, você poderia responder, ok? Os 10 mandamentos, as doutrinas, a vontade de Deus, Jesus e o reino de Deus, ok? Número 7. A natureza e o homem são produtos da evolução. Qual cosmovisão afirma isso? E aí, também vai estar na sua apostila, também vai estar na videoaula. Com certeza é a ética naturalista, ou seja, aquela ética que não só acredita, claro, que o homem é o centro do tudo, mas que o homem não tem essa questão de dialogar com o seu espiritual ou tem alguma coisa a mais que você tem que respeitar a natureza porque é uma criação de Deus. Não, pelo contrário. Na ética naturalista, o que vale é a evolução. Então, ninguém foi criado. Como ninguém foi criado, as coisas evoluíram. O que acontece? Essa ética vai ensinar que o que vale é a lei do mais forte. É sempre o mais forte que sobrevive. Então vale a pena você ser agressivo, vale a pena você passar por cima das coisas, desmatamento, se preocupar com o meio ambiente, se preocupar com as gerações futuras, não importa, porque o que importa é que nós precisamos evoluir sempre. Essa é a ética naturalista, como você pode acompanhar na sua apostila, uma corrente muito forte e que é com certeza ensinada para os nossos filhos nas escolas, mesmo ela tendo vários defeitos ainda e não tendo sido provada, até porque não tem como, porque algo para ser científico precisa ter ser testado, ser observado, ser reproduzido em algum laboratório, e esses testes testam as hipóteses até que elas possam ser confirmadas. É algo que não acontece com a ética naturalista, mas ela vem se afirmando, assim como todas as éticas filosóficas vão se apoiando em uma ou outra evidência qualquer e vão tentando se afirmar como uma ciência exata, como algo fixado. 8. A respeito da ética e da cosmovisão cristã, é correto afirmar que o que importa é somente o espiritual. O que importa é somente o material. Letra C. Todas as coisas são importantes e para a glória do Criador. Ora, quando falamos a respeito da cosmovisão cristã e da ética cristã, já por dedução também você consegue pensar ali. O que acredita que tudo é material, somente material? As éticas humanistas, as éticas naturalistas. Então, para eles, o homem é não só a medida de todas as coisas, mas é um produto da evolução. Então, tudo é material. Deus não existe, ou se existe, está lá longe, não se dialoga com a sua criação, não se revela para a sua criação, certo? Ou letra A. A letra A diz assim: o que é importante é somente o espiritual. E aí, na videoaula 3, você pode identificar que aqueles que acreditam que tudo é somente espiritual e que o material não é importante ou que Deus não se importa com o que é material ou que Deus não interfere no que é material ou que Deus não quer saber do que é material, essa ética é uma ética animista.
é uma ética animista. E aí lá tem maiores explicações aqueles que se importam só com o que é espiritual são animistas, não são cristãos, são animistas. E aqueles que se importam somente com o que é material ou são humanistas ou naturalistas. Então, para Deus, está lá em Romanos 11:36, Colossenses, diversos livros inteiros, como é o caso de Colossenses, vão falar sobre que tudo é feito para Ele, por Ele e para Ele. Então, essa pergunta fica evidente e é importante frisar a resposta dela. Então, vou ler a pergunta e vou ler só a resposta. A respeito da ética e da cosmovisão cristã, é correto afirmar que todas as coisas são importantes, ou seja, material e espiritual, e tudo para a glória do Criador. Quer comer, quer beber, quer orar, tudo isso precisamos fazer para a glória de Deus. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina, é isso que a cosmovisão cristã nos ensina. Pergunta número 9. Ética e moral, na sua origem etimológica, significam as mesmas coisas, valores e costumes de uma sociedade. Agora, qual o papel da lei em relação à ética e à moral? Abre parênteses, ética e moral na sua origem etimológica, ou seja, ética em grego significa relativo a costumes, a ciência que estuda os costumes. E moral, em latim, moralis, a ciência que estuda costumes. Então, na sua origem etimológica, elas têm o mesmo significado. Mas, para a filosofia que estuda a questão da ética e do pensamento do ser humano, a ética e a moral são coisas diferentes. A ética é mais geral, estuda os valores, as crenças, o conjunto do que essas pessoas acreditam, e a moral, ela é pessoal, ela é mais local, ela é para um grupo menor ou para uma pessoa específica que trabalha com a sua verdade, com a verdade e com o certo e com o errado, ok? Para filosofia, vale a pena esclarecer isso, fecha parênteses. Vamos para a pergunta. Agora, qual o papel da lei em relação à ética e à moral? Bom, como já conversamos no vídeo também, a lei ela normatiza os costumes daquela sociedade. Por quê? Toda sociedade, toda pessoa tem os seus costumes, tem os seus valores. Alguns costumes daquela sociedade são tão importantes e são tão significativos que se tornam lei. Se tornam tão importantes que se tornam e viram lei. Ou quando nós queremos coibir algum tipo de costume, algum tipo de prática na sociedade, nós também criamos leis. Então as leis, elas surgem a partir da moral e ética, dos bons costumes. Ou quando queremos criar um bom costume naquela sociedade. Quando queremos criar um bom costume na sociedade, criamos leis. Por exemplo, como foi citado, não fumar em lugar fechado ou dentro das salas. Ou como, por exemplo, a lei do cinto de segurança. É um bom costume que foi inserido na sociedade, mas que só passou a existir por causa da lei que foi criada. E não ao contrário, como eu percebi que alguns alunos responderam ao contrário, que a lei ela surge para limitar a ética e a moral. Não, pelo contrário. A ética e a moral são discussões ilimitadas, principalmente dentro das sociedades democráticas. Então, os cristãos que foram capazes tanto de trazer a modernidade para nós, como também foram capazes de influenciar o surgimento das democracias, como também foram capazes de separar a igreja do Estado, que foi um feito cristão. Então, os cristãos que foram capazes de, na sua reforma protestante, pegarem a Bíblia em latim e escreverem, né, para que as populações que ainda não tinham acesso à Bíblia pudessem ter acesso, fizeram a transmissão da Bíblia
para a sua própria língua, traduziram a Bíblia para a sua língua para que as pessoas todas pudessem ter acesso, e quando viram que a maior parte daquelas pessoas também, mesmo fazendo a tradução, ainda eram analfabetas, os cristãos começaram a educar aquelas pessoas para que elas pudessem ter acesso a entender a compreensão da Bíblia. Então, esses mesmos cristãos, eles têm como base a separação da igreja do Estado. E fazem isso para quê? Para que as pessoas possam conviver naquela sociedade sem o legalismo da igreja, mas, portanto, nós viramos também uma possibilidade de ética e fazemos isso evangelizando as pessoas, trazendo as pessoas para a igreja, ensinando para elas como é que um cristão vive, convive e como é que um cristão cria leis. Então, os cristãos estão diretamente envolvidos nessa questão da criação de leis, do pensamento da sociedade. E todas as vezes que os cristãos se afastam, existem dois problemas aqui. Todas as vezes que os cristãos querem assumir ou querem que a igreja seja o Estado e cumpra o papel de Estado na sociedade, a igreja é injusta, a igreja destrói, a igreja mata, a igreja impõe, a igreja acaba com coisas que não precisaria acabar na sociedade, a igreja destrói muitas coisas, a igreja coloniza. Acho que essa é a palavra mais certa para você entender o que aconteceu no Brasil. O Brasil foi colonizado pela igreja. E por isso a dificuldade que nós temos de que as pessoas se convertam verdadeiramente ao Evangelho, porque de alguma forma todas elas foram colonizadas no seu pensamento. E o seu pensamento é cristão, mas a sua vida, a sua prática não é voltada para Deus. Então isso é um desafio. Mas estamos falando de leis. Então deixa eu concluir dizendo assim: perceba que por mais que existem várias ideias na sociedade, essas ideias sempre vão existir, sempre vão ser discutidas, sempre vai ter alguém que pensa diferente, sempre vai querer alguém que impõe ou que não impõe, sempre vai querer alguém que pensa de maneira diferente. Mas a questão é o seguinte: os bons costumes precisam virar lei. E para isso precisamos de pessoas que se envolvam nessa questão das leis e que ajude a sociedade a pensar a sua melhor moral, a sua melhor ética. Por isso, nesse sentido, a igreja precisa ser ativa e não passiva. Por isso, nesse sentido, a igreja precisa sim se envolver com política pública, com defesa de direitos, com criação de leis. A igreja precisa sim incentivar os seus jovens não a serem só missionários, mas incentivar os seus jovens a serem juízes, incentivar os seus jovens a defenderem os direitos das famílias. Então a igreja precisa se envolver na sociedade, ajudar a sociedade a construir uma ética, porque todas as vezes que a igreja se fecha dentro das quatro paredes, ela deixa as coisas soltas de qualquer jeito. Ok? Pergunta número 10. A 10 diz o seguinte: para Jesus, qual é a referência ética para a tomada de decisões? Letra A: buscar o reino de Deus e a sua justiça. Letra B: obedecer a todas as leis judaicas. Letra C: fazer aquilo que me traz felicidade. Ora, vamos começar pela letra C. Fazer aquilo que me traz felicidade é o pensamento do Aristóteles, da eudaimonia. Então, esse é o pensamento dele. Obedecer todas as leis judaicas. Bom, esse é um pensamento da lei de Moisés, da igreja de Moisés, do pensamento ético de Moisés. Obedecer todas as leis judaicas. Conhecer as leis judaicas é importante. Jesus veio para cumprir a lei, não veio para negar a lei, mas também nós precisamos entender que a lei foi feita para a vida, a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei, como foi uma discussão que já tivemos no vídeo. Então a letra C e a letra B não condizem,
E aí, é claro, essa fica muito fácil, muito evidente a sua resposta. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, a partir dessa regra 10, para Jesus, qual é a referência ética para tomar decisões? Letra A, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E ainda vale a reflexão do final do vídeo a qual nós tivemos. Quando vivemos a nossa vida e queremos viver a nossa vida na perspectiva do reino de Deus e da sua justiça, precisamos perguntar para nós que agora que chegou o reino de Deus, qual é as boas notícias que nós temos para essa sociedade que é corrupta, para essa cidade nossa que tem crianças que sofrem abuso sexual, que são maltratadas? Qual é a boa notícia que a igreja tem? Qual é a boa notícia de justiça que a igreja tem para essa sociedade que clama, que sofre, que está em desespero? Qual é a boa notícia que nós temos? Ou ainda, falando de uma vida mais familiar ou mais pessoal, como que é o reino de Deus na tua vida se manifesta no dia a dia? Como que é que esses valores do reino de Deus e a justiça dele acontecem no dia a dia da sua família? Ou uma ética mais fácil para você poder compreender. Você conseguiria fazer uma lista das coisas que são trevas ou que são sinais, para não ser tão pesado na minha palavra? Quais são os sinais de pecado ou de queda? Sinais de queda na tua família. Quais são os sinais de queda hoje no seu casamento? Você consegue fazer uma lista? Bom, os sinais de queda. Essa semana fiz tal coisa que não agradou a minha esposa, não agradou ao meu filho, e isso é um forte sinal de um hábito de queda. Como que eu posso ser luz na minha família, então? Como que eu posso trazer luz para mim, melhorar enquanto ser humano? Qual é o jogo que nós estamos? Nós estamos não no jogo da satisfação, daquilo que me traz satisfação somente. Eu não estou no jogo daquilo que me traz felicidade. Não, o meu jogo é outro. O meu jogo é que o reino de Deus aconteça na minha família e que a justiça de Deus se estabeleça aqui. O governo de Deus se estabeleça aqui. Eu não estou na disputa para ver quem é que é o melhor na minha igreja, ética utilitarista. Eu não estou aqui na minha igreja para ver qual que o homem é o cara melhor aqui dessa igreja, que canta, que prega, porque eu não tenho a ética humanista, onde o homem é o centro. Eu estou aqui na minha igreja, e na minha igreja o que eu quero é a ética do reino. Como que o reino de Deus pode chegar aqui na minha igreja que eu congrego e pode ser luz nessa comunidade religiosa que eu participo? Como que o reino de Deus pode brilhar mais aqui? Quais são os sinais da queda dentro da minha igreja e que Deus está me mostrando para mim ser um agente da luz, um agente do reino de Deus, para que eu leve justiça aonde não há. Então, queridos, que Deus abençoe vocês por essa prova e que permaneçam firmes. Agora vocês já estão indo aí, a maioria de vocês, para a quarta prova, já está passando muito rápido. E eu quero parabenizar a todos pela dedicação, por estarem perguntando, por estarem tão interessados, por estarem compartilhando com as outras pessoas também e ajudando cada vez mais na sua vida, e que esse curso possa, assim, ser um sinal do reino de Deus na sua vida ministerial e transformar você cada vez mais num cristão melhor. Que Deus te abençoe. Até uma próxima.